Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana, para você se manter bem informado aqui em um programa único, tudo aqui compiladinho. Essa semana a gente está com algumas notícias que realmente movimentaram o mercado, mas antes de mais nada, quem é sardinha raiz já deixou o like lá no comecinho, antes mesmo do vídeo começar, porque sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, o que você vai fazer? Segura a mãozinha, não precisa deixar o seu like. Se alguma informação que eu trouxe aqui te agregar de alguma forma, te trouxe uma informação que você ainda não tinha, aí sim você considera deixar o like e se inscrever. Não quero like por pena. Então a semana foi marcada pela divulgação do IPCA 15. O que é isso, né? É considerado a prévia da inflação. O índice teve uma queda de 0,73% entre a segunda quinzena de julho e agosto, ou seja, o preço dos produtos no Brasil abaixaram em torno desse valor aqui, e é bastante esse número. Se você acha que 0,73 é pouca coisa, é muito, porque não é linear, né? É a média de queda de preços. Então seria o seguinte, olha, se uma coisa cai 10, a outra sobe 5 e por aí vai, você vai tirando a média, você vai perceber que esse número é muito grande. Então, foi a menor taxa mensal desde o início da série histórica que a gente observa desde 1991, lá antes do Plano Real. Então, foi um mês de absurda queda e desinflação, né? Transportes e alimentação e bebidas foram os maiores responsáveis por essa deflação, que a gente pode chamar, é o contrário de inflação no período, né? No acumulado do ano, o IPCA 15 tem uma alta de 5,02% e de 9,60% nos últimos 12 meses, ou seja, esse foi o único mês que ele caiu, né? Mas no acumulado do ano a gente ainda tem um aumento generalizado dos preços. No ano passado a gente teve, nos últimos 12 meses a gente teve, então ainda não é uma situação maravilhosa, igual todo mundo pode pensar. Essa desinflação foi puxada muito aqui pelo preço do ICMS que caiu. A gente falou sobre isso logo quando o ICMS foi abaixar ali. O acordo que o presidente da República fez com os governadores, né? Eles fizeram uma definição ali, então, que acabou abaixando o preço do diesel e da gasolina e do etanol. E com isso a gente acaba baixando o preço de quase tudo. O transporte no Brasil ainda é muito rodoviário, muito dependente do diesel, as colheitadeiras também são dependentes do diesel, então a gente já sabia que ia cair bastante a inflação. Já o índice de confiança do consumidor, o ICC, divulgado aí pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 4,1 pontos. Pela primeira vez, o índice superou o patamar pré-pandemia. Chegou a 83,6 pontos, numa escala que vai de 0 a 200, com destaque para o chamado ímpeto na compra de bens duráveis, ou seja, as pessoas estão considerando de novo comprar bens mais duráveis, estão considerando fazer compras ali de mais alto custo, né? No cenário internacional, o presidente do Banco Central americano, o Fed, o Jerome Powell, né, jogou um balde de água fria nos mercados, ao adotar um tom mais duro no discurso sobre as medidas de combate à inflação. No encontro anual dos banqueiros centrais em Jackson Hole, ali nos Estados Unidos, o Powell deu a entender que o ciclo de aperto monetário vai continuar e pode durar mais tempo do que tinha sido previsto anteriormente. Isso fez as principais bolsas do mundo operarem no vermelho na sexta-feira. O Fed vem subindo os juros nos últimos meses numa tentativa de fazer a inflação de 8,5% voltar para a meta de 2% ao ano. Enquanto isso, já tem título público aí pagando juros de 3% ao ano, o que é altíssimo para os padrões americanos, estão enfrentando lá uma certa dificuldade. Raul, por que, né, que os mercados ficam tristes aí com um aperto fiscal? A gente tem que lembrar que significa que a taxa de juros mais alta acaba sendo queda, né, no cenário das empresas, porque as empresas ali, elas são concorrentes nos investimentos da renda fixa, né, e a renda fixa americana nunca teve um histórico de ser tão alto. Então agora aumentando ali a tendência é que abaixe o investimento em outros tipos de ativos, né? É por isso que a gente fala que dá aquela brochada no investidor de renda variável. Então, na China também tivemos a divulgação de um pacotão aí de 150 bilhões de reais para estimular a economia, o que repercutiu bem nos mercados globais. O governo chinês quer facilitar o crédito para projetos de infraestrutura, principalmente nos setores agrícola e de energia, né? Na Europa temos um cenário ainda muito preocupante. As prévias do PMI aí nas zonas do euro vieram muito mais fracas, né, do que o esperado aí, o que aumenta os riscos de uma recessão econômica por lá. Os dados são um termômetro da atividade econômica privada de setores como indústria, manufatura e serviços. E o euro, pela primeira vez aí na história essa semana, perdeu a paridade com o dólar, né? Então o euro ficou abaixo do dólar. A crise energética segue piorando por lá, o que fez o chanceler da Alemanha aí sugerir o adiamento da desativação prevista para dezembro de 3 grandes usinas nucleares. Ao mesmo tempo, existe o medo de que a Rússia corte ainda mais o gás enviado à Europa já na próxima pausa para manutenção do gasoduto de Nord Stream 2.
2, que começa na quarta-feira, dia 31. Então, isso aqui é um reflexo do que foi dito lá atrás, né? Quando a Europa começou essa dependência da Rússia, que agora os países não têm mais conflitos, que agora tá tudo lindo. Agora a gente tá vendo aqui a Europa pagar caro por essas decisões, né? Da Alemanha ali principalmente, de desativar a usina e etc, e ficar dependente cada vez mais do gás russo ali. Agora a gente vê que isso aí não foi um bom acerto, né? Complicou a situação, inclusive, diplomática do país. Na quarta-feira, dia em que a guerra da Ucrânia completou 6 meses, os Estados Unidos anunciaram um pacote de 3 bilhões de dólares em ajuda militar para o país. Só o que tem feito, né? A Alemanha também vai mandar 500 milhões de euros em armamento para a Ucrânia. Como resposta, o presidente russo assinou um decreto para recrutar mais 137 mil soldados para a guerra. Aparentemente está longe de acabar. A Rússia, eu acredito que não esperava uma guerra tão prolongada, né? Tá durando muito mais do que eles gostariam. Infelizmente, a gente continua aí tendo notícias de guerra afetando os mercados e a vida das pessoas, né? O que é um absurdo em pleno século XXI aí. E agora a gente vem aqui pro nosso mercado brasileiro, que é o que vocês querem saber. A gente precisa ter uma noção do panorama mundial, entender o cenário macroeconômico, te ajuda a entender o mercado é globalizado, né? Tá tudo junto ali, tudo amarradinho. Então a gente vai falar do índice Bovespa, que abriu a semana aí agora com 110.215 pontos e fechou em 112.298 pontos, uma alta de 1,89%. Se fosse 189 era churrascão hoje, hein? Quem vai fazer um churrasquinho aí hoje, hein? Comer uma picanha, tomar uma cervejinha. Não teve essa história aí, não. O cara no Jornal Nacional meteu essa. Então, 1,89% aí. O dólar terminou valendo R$ 5,06, uma queda de 2% aí na semana, 2,04%. E agora a gente vem aqui para o Empresas da Bolsa, que é o momento ali onde a gente vai falar sobre as notícias das empresas mesmo. Já vimos o índice, dólarzinho, tudo bem, entendeu o mundo. Agora tá na hora da gente ir para o microeconômico, né? Que já é para aquele detalhe. Então, a Petrobras, PETR4, né? Dando continuidade ao plano de desinvestimento na área de refino, a estatal abriu uma nova fase do processo de venda das refinarias de Abreu e Lima, no Pernambuco, Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. Nessa etapa, as empresas interessadas na compra recebem um documento com todas as informações sobre as refinarias e as orientações para fazer as propostas. A Petrobras esperava vender aí, até o fim do ano passado, 50% da sua capacidade de refino, o que representa 1,1 milhão de barris por dia de petróleo processado. Mas conseguiu vender somente uma refinaria na Bahia, né? E as outras 8 ainda estão na fila. E por falar em Petrobras, a empresa ganhou o título de maior pagadora de dividendos do mundo. É agora que os sardinhas ficam tudo louco, compração da empresa, no pico do preço da commodity, o petróleo no preço máximo, daqui 3, 4 meses, o petróleo baixa, ICMS reduz o incentivo, e aí, ó, a bundinha toda vermelhinha, né? Levando estocada aí do mercado. Então, o relatório da gestora britânica de investimento Janus Henderson, cara é chique, hein? Janus Henderson, analisa trimestralmente as 1.200 maiores empresas do planeta e elabora o ranking global de dividendos. No segundo trimestre, a Petrobras distribuiu 9,7 bilhões de dólares aos acionistas e ficou à frente de empresas como Nestlé, historicamente uma boa pagadora de dividendos, China Mobile, Microsoft e Mercedes-Benz, caramba, hein? O Petrobras, 7,86% aí de alta nas ações de Petrobras, que estão a R$ 33,64. Então agora a gente vem aqui para Americanas, né? AMER3, AMER3, as ações da rede de varejo, uma das maiores do país, com 87 anos, mais de 1.100 lojas e 4 centros de distribuição, né? Deram um salto gigantesco no início da semana. O motivo foi a divulgação aí de que o Sérgio Rial vai assumir o cargo de diretor-presidente da empresa a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Raul, por que esse cara é tão significativo? Ele foi presidente do Banco Santander, teve passagem aí também por outras empresas no Brasil, Estados Unidos, Ásia e Europa, né? Ele assume o lugar de Miguel Gutierrez, que está há 30 anos na Americanas, 20 deles como presidente. Bom, já é bastante tempo, o Miguel teve um papel excelente aí nas Americanas, né? Um grande cara também, eu acho que não é um aceno do mercado que ele é incompetente, não é isso, mas é que quando a gente está falando de um cara que está há 20 anos como presidente de uma empresa, precisa de uma oxigenação, né? Mas muito obrigado aí pelos serviços prestados, senhor Miguel, não invista em Americanas, mas sei que mandou muito bem aí. A notícia foi muito bem recebida pelo mercado, tanto pela competência comprovada do novo presidente, quanto por essa possibilidade, né, de dar uma oxigenada na empresa. Então, B2W Digital, alta de 19,95%. Enev3, a maior operadora de gás natural do Brasil, com 11 campos em funcionamento nas bacias de Parnaíba e do Amazonas, concluiu a compra da Termofortaleza, a GGTF,
A empresa opera uma grande usina termoelétrica a gás que gera 327 megawatts de energia em Caucaia, no Ceará. Essa energia é vendida para a Companhia Energética do Ceará, a Coelce, controlada pela Enel. O contrato firmado em 2001 tem validade até 2023. A compra custou à Eneva 489 milhões de reais. Segundo a empresa, a aquisição segue o planejamento estratégico da companhia, que busca uma fatia maior do mercado de geração de energia na região Nordeste. Depois do anúncio, as ações da Eneva chegaram a subir mais de 5%, mas recuaram e fecharam a semana aí com queda de 0,52% a R$ 15,27. A Coelce aí, a Enel Distribuição Ceará, teve uma queda aí na semana de 4,09%, fechando a R$ 46,19. A gente vem aqui para Domo, né, a DMMO3, a antiga OGX do Eike Batista, que pode ser comprada pela PetroRio, pela Prio 3. A Domo é aquela empresa que não opera nenhum campo de petróleo, mas que muita gente ainda acredita que é relevante de alguma maneira, né? Ela simplesmente tem uma participação em um, que ela recebe alguns royalties. Tudo que ela tem é 20% desse único campo de Tubarão Martelo, na bacia de Campos do Rio de Janeiro. Aí uma reportagem de domingo passado cravou que a PetroRio está só esperando ali a liberação de alguns créditos tributários para fazer a compra. A CVM veio, deu aquela carcadinha de leve, botou a cabecinha na Domo e pediu para ela se explicar. A Domo foi lá e explicou no fato relevante, admitindo que a PetroRio está participando de um processo que chamou de opções estratégicas em seu setor de atuação. A companhia disse que ainda não tem nenhuma operação concreta e que vai informar o mercado quando tiver vontade. Mentira. Novidade. Então, 5,56% de alta para a Doma Energia, fechando a R$ 1,71. Alta também de 12,97% para o Rio 3 aí, fechando a R$ 26,56. Eu vou visitar a Petro Recôncavo, acho que é lá em Mossoró, né? Em breve. Vou entrevistar o pessoal lá para vocês aí, trazer aqui umas informações. Quero conhecer um pouquinho mais do setor de petróleo, os caras me convidaram, vou lá, tá? Aí, se quiser que eu faça alguma pergunta a respeito aí, pode comentar aqui que eu pergunto o que vocês quiserem. Uma questão que eu combinei com eles é que eu vou perguntar o que vocês pedirem, né? E sem restrições. Então, a IRB e IRBR3, depois de rumores da semana passada sobre um possível aumento de capital que pode diluir a participação dos acionistas em mais de 50%, a maior segura do Brasil confirmou que vai ao mercado buscar mais dinheiro. No follow-on, a empresa vai fazer uma oferta restrita de ações, tem como objetivo colocar 1,2 bilhão no caixa. Que restrição, hein? Hoje a RB vale 2,5 bilhões, né? E tem 1,26 bilhões de ações ordinárias. A nova oferta vai funcionar assim: emissão de 597 milhões de ações para os próprios acionistas, subscrição. Caso o valor chegue a metade de 1,2 bilhão de reais, a oferta é finalizada. Caso não chegue, a empresa estende a oferta para os investidores profissionais. Se mesmo assim não conseguir captar 100% da meta, a oferta vai ser completamente cancelada e o dinheiro volta para os investidores. Caso o valor da ação caia muito antes da oferta, a empresa poderá emitir novas ações para conseguir chegar ao valor de 1,2 bilhão. Na quinta-feira já começou o prazo para a precificação das ações e para os acionistas fazerem a subscrição. De acordo com o cronograma, esse prazo termina na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, e as ações devem ser vendidas no dia 5 de setembro e liquidadas até o dia 6. A IRB está tentando dar a volta por cima aí depois de fechar o trimestre, o segundo trimestre aí, com prejuízo de 373 milhões de reais. Nos últimos trimestres, a empresa teve um salto de sinistralidade decorrente do Covid-19, de efeitos climáticos que geraram muitos danos nas lavouras e de prêmios de alto risco que foram contratados no ano passado. Então, IRB fecha aí com 10,05% de queda a R$ 1,97. Uma situação muito complicada para a empresa, né? É aquela, se tá dentro deixa, quem tá fora não entra não. Sem a instrução de um profissional. Se você não tem as manhas, fica longe. Isso aqui é bomba, tá? A empresa, quando entra nesse ciclo aqui, é muito complicado. A empresa está tentando fazer uma captação agora, tem ali uma relação que não tá saudável com caixa. Então, isso aqui, para quem entende, pode ser uma oportunidade muito boa. Se você não tem as manhas, não entra não. Sem a instrução do profissional aqui, você se lasca. Então, Oi BR4. A empresa segue remando aí no processinho de recuperação judicial, tá indo bem. Depois de vender a telefonia móvel para o consórcio formado pela TIM, Claro e Vivo, agora é a vez de vender a infraestrutura da telefonia fixa. Eu era cliente da Oi agora e aí tá migrando para TIM. Tá horrível mesmo. Não sei o que estão fazendo aqui em Goiânia, mas um circo fica sem sinal toda hora, tá? Porra, não sei se a TIM é assim ou se é o processo de migração. Tô tendo paciência, eu sou um cliente paciente, mas tá uma bosta, viu, TIM? Queria falar para você. Você que usa operadora, qual a sua operadora e ela é boa ou é ruim? Eu tô precisando migrar aí de operadora, me fala aí qual que é a melhor que eu vou ver a que vocês mais comentarem aí, porque não tem condição, cara. A empresa Highline no Brasil ganhou a licitação e vai comprar 8 mil torres de sinal de telefone. Do total, 1,6 bilhão, a empresa vai pagar 1,08 bilhão à vista e o restante, 6,9 milhões em 2026. O negócio precisa ser aprovado pela Anatel e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A venda das torres de telefonia móvel é uma importante etapa do plano de reestruturação operacional da Oi e um passo a mais para a conclusão da recuperação judicial.
artificial. Em junho desse ano, a dívida da empresa, que era de 65 bilhões em 2016, já estava na casa dos 16 bilhões, muitos perdões, e ela recebeu. As ações da Oi fecharam em queda de 4,46% na semana a R$ 1,07. Não sei porque que nunca fez o implit. A Oi podia fazer o implit, né? Pelo menos pra gente parar de falar desses centavinhos dessas ações aí. Faz o implitzinho, Oi. Faz o implitzinho. Bota essa ação aí a 5, junta 5 em 1 aí, faz uma botação a 5. Vai ficar melhor de comprar lote ali. Lotezinho de R$ 100 é brincadeira, hein? Aqui agora a gente vem pro calendário de dividendos da semana. Como sempre, eu vou fazer umas caretas aqui. Vai prestando atenção. Fica atento porque tem Vivo, tem e Porto e Marfrig aí, tá? Agora a gente vai dar aquela rapidinha, para quem já sabe, são só as noticiazinhas importantes da semana, mas que é rapidinha, aquele negócio que não tem um par, né? A gente tem algumas notícias muito interessantes aqui. O saldo estrangeiro de capital na B3 ficou positivo por 14 dias seguidos e chegou a 17,5 bilhões de reais em agosto. Na prática, isso quer dizer que a Bolsa Brasileira está mais atrativa para investidores estrangeiros. A AES Brasil, a AES B3, concluiu o cumprimento das condições prévias que viabilizam um acordo de autoprodução de energia com a Unipar, Unip 6, no complexo eólico Cajuína, no Rio Grande do Norte, que já está em construção. A AES Brasil vai produzir energia limpa para a Unipar num negócio de R$500 milhão. A empresa do setor sucroenergético, a Jalles Machado, JAL3 aí, tem uma galera que trabalha lá que assiste aqui, líder na produção de açúcar orgânico, anunciou a compra de 100% da empresa Santa Vitória Açúcar e Álcool de Minas Gerais. A transação vai ser de R$705 milhões, também envolve a aquisição da RBMG Energias. A empresa de alimentos aí, a Camil, né, CAML3 aí, arroz com feijão, sei lá o que. Ah não, esse é a Califórnia, né? Esse é Tio João, como é que é? Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz Califórnia, é isso mesmo? Não sei. Arroz cristal, feijão cristal. Nossa, não lembro da propaganda da Camil, gente. A Camil tem arroz com feijão aí. Acho que é uma dos atletas, não é? Ah, feijão. Aí aparece um cara nadando. Não lembro. Qual que é a propaganda da Camil? Conta aí pra mim. Ela vai comprar da PepsiCo Brasil as empresas da marca Biscoito Mabel, que é aqui de Goiânia, por R$152 milhões à vista. Também está previsto o licenciamento da marca Toddy para fazer os cookies. Por quê? Deve ser feito na fábrica da Mabel, né? Pelo prazo de 10 anos. O que acontece? A PepsiCo fez essa venda aqui porque ela quer focar mais nos salgadinhos, né? A PepsiCo é dona da Elma Chips, a PepsiCo vende Doritos aqui no Brasil, ela é dona lá fora da Frito-Lay. Para vocês terem noção, só para você ter noção do tamanho da grandeza da PepsiCo Internacional, que é dona da Pepsi também, né? A Pepsi Company, PepsiCo. Ela vale 272 bilhões de dólares. Sozinha, a PepsiCo dá para comprar a Petrobras, a Vale e mais alguma coisa aí ainda. Dá para pegar de brinde, talvez, aí um Santander. Isso é só o preço da PepsiCo. Bizarro o tamanho da PepsiCo. E ela vendeu essas marcas aí, mas essa transação nem consta como fato relevante na PepsiCo Internacional, tá? Então, as ações da Alpargatas, Alpa 4, dona das marcas como Havaianas, Topper, Mizuno, Osklen, subiram 19% entre quinta e sexta-feira. O motivo do rally foi um encontro entre o CEO da empresa e do JP Morgan, né? O executivo deu explicações sobre o último resultado trimestral abaixo e projetou aí um cenário otimista para os próximos trimestres. A gente vem agora para o cenário internacional. Cara, tem algumas coisas muito interessantes. A fabricante de computadores Dell e a empresa Salesforce, que desenvolve softwares para as áreas de vendas, marketing e gestão de empresas, CRM, divulgaram os resultados do segundo trimestre. A Dell reportou um lucro líquido ajustado de $1,68 por ação, 14% maior na base anual e um pouco acima dos 1,64 projetados pelo mercado. Mas a empresa alertou que houve uma queda na demanda por computadores e soluções de infraestrutura. Já a Salesforce teve um aumento de 22% e um lucro de $1,19 por ação, também acima dos $1,02 projetados pelo consenso Definitive. Um programa de recompra de ações foi anunciado para a empresa, mas a diretoria informou que isso não vai atrapalhar os planos de fazer novas aquisições. Então, a Dell, com isso, caiu 11,85% na semana, fechando a $41,43. A Salesforce, com queda de 7,75%, fechando a $165,23. Não teve a ver com as notícias em si, muito mais relacionado às crises do mercado em si, né? Não tem nada a ver com as empresas, não. Foi mais a questão do mercado mesmo. E criptos aí, a gente fecha o giro aí com a cotação das principais criptos, começando pelo Bitcoin. A moeda iniciou a semana valendo $21.500, mas acabou caindo mais de 5% na sexta, depois da fala mais dura do presidente do Banco Central americano sobre inflação e os juros, com 3,93% de queda na semana. Então, a moeda acabou fechando a $20.665,20. Já a Ethereum anunciou as datas finais da próxima atualização da blockchain, chamada Demerge, expliquei aqui no canal. O processo começa pela atualização Bellatrix, marcada para as 8h30 do dia 6 de setembro. Depois começa o restante do procedimento, que deve ser concluído entre os dias 10 e 20 de setembro. Valor do Ethereum, $1.547, né? E pra gente encerrar aqui, para você que ainda não entrou na UVP, no dia 21 de setembro agora começa uma turma. A gente já tá no processo aqui de encerramento da abertura dessas vagas ali. Ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula para a turma do dia 21 de setembro. Então, www.auvp.com.br
avp.com.br. A fila de espera para atendimento aí está entre 3 e 5 dias, está um pouquinho extensa ainda, a gente tem alguns pedidos, a gente está fazendo análise de todo mundo, espero que você consiga entrar. Lembrando, se você entrou na UVP, meu treinamento para aprender a investir comigo e não ficar satisfeito, devolvo 100% do seu dinheiro no final, compromisso meu público com vocês aqui. Beijão, vai lá no meu Instagram, só digo isso, @Raul Sena.